Saudações, caros estudantes. Meu nome é Capitão Gondim. Eu sou professor de Física. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante da física clássica, que fala sobre transformações gasosas. Mas antes vamos falar sobre o que é o gás ideal. Um gás ideal é um modelo teórico de gás que serve para simplificar o estudo dos gases reais, onde as partículas são consideradas pontuais, ou seja, sem volume, e não há interação, isso é, atração ou repulsão entre elas. Uma das características de um gás ideal é que suas partículas são pontuais, ou seja, partículas, no caso átomos ou moléculas de um gás ideal, não possuem volume próprio, sendo seu tamanho desprezível em comparação com o volume total do recipiente. Outra característica de um gás ideal é que suas colisões são elásticas, o que significa as colisões entre partículas do gás e entre as partículas e as paredes do recipiente são perfeitamente elásticas, o que significa que não há perda de energia cinética. Outra característica de um gás ideal é que suas partículas são pontuais, isto é, elas, átomos ou moléculas de um gás ideal, não possuem volume próprio, sendo seu tamanho desprezível em comparação com o volume total do recipiente. E, em um gás ideal, há ausência de interações, ou seja, não há forças de atração ou repulsão entre as partículas do gás. Por fim, uma outra característica de um gás ideal é o movimento aleatório, isto é, as partículas estão em movimento constante e aleatório e com altas velocidades, sendo a temperatura diretamente proporcional à sua velocidade de translação. Vamos falar agora sobre a Lei Geral dos Gases. A Lei Geral dos Gases descreve a relação entre pressão, volume e temperatura de um gás quando não há alteração na quantidade da matéria. Ela combina as leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac em uma única fórmula, expressa como pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final, onde P1 e P2 são, respectivamente, pressão inicial e pressão final do gás. V1 e V2 são, respectivamente, o volume inicial e o volume final do gás. E T1 e T2, que são, respectivamente, a temperatura inicial e a temperatura final do gás. Falaremos agora sobre as transformações gasosas propriamente ditas. Na física, a transformação de um gás refere-se às mudanças que ocorrem em suas propriedades físicas, quando ele é submetido a certas condições, como mudança de temperatura, pressão ou volume. Essas mudanças podem ser descritas por leis e princípios estabelecidos, como a lei dos gases ideais. Aqui estão algumas das transformações mais comuns que podem ocorrer com o gás. Vamos falar agora sobre a transformação isobárica. A transformação isobárica é um tipo de processo termodinâmico em que a pressão de um sistema permanece constante, enquanto ocorrem outras mudanças, como a variação de volume e temperatura. As transformações isobáricas são descritas pela lei de Charles e Gay-Lussac. Observe a equação. Sabemos que a equação geral dos gases descreve que P1 vezes T1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Como a pressão ela é constante em todo o processo, significa que elas podem ser anuladas. Assim, dizemos que as transformações isobáricas elas são descritas pela equação V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E agora falaremos sobre a transformação isocórica.
Também conhecida como transformação isovolumétrica ou isométrica, essa transformação ocorre quando o volume do gás permanece constante, enquanto a temperatura e pressão alteram. Um exemplo disso é quando aquecemos alimentos em um recipiente fechado, sem permitir, por exemplo, a panela de pressão, que o volume mude. Pela lei geral dos gases, dizemos que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Como nessa transformação isocórica o volume ele é constante, podemos simplificar V1 e V2. Assim, na transformação isocórica, temos a seguinte equação: P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. E por fim, temos a transformação isotérmica. Nessa transformação, a temperatura do gás é mantida constante, enquanto que sua pressão ou volume é alterado. Na transformação isotérmica, para o gás ideal, a lei de Boyle afirma que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Portanto, se a pressão diminuir, o volume do gás aumentará ou vice-versa. Pela lei geral dos gases, dizemos que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Como a temperatura ela não muda, ela é constante, podemos simplificar T1 e T2 e teremos a equação da transformação isotérmica, onde P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado!